Há uma forma diferenciada de prestação de serviços que caracteriza o trabalho do porto. É muito diferente do contrato de emprego comum, é esquisito para quem não conhece essa modalidade de trabalho, mas é também muito antiga e subsiste há muito tempo. Inicialmente com a intermediação e a participação do sindicato, de uma época para cá com a participação de um organismo federal que cuida dessa gestão, que são os portuários avulsos. Portuários avulsos trabalham, e se é trabalho pode chegar ao podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, 5ª Região, que tem a alegria de receber o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, na 5ª Região, Dr. Maurício Brito, para abordarmos a temática dos portuários. Maurício, muito prazer em tê-lo aqui, muito obrigado por sua disponibilidade. O prazer é meu, a alegria é minha em estar aqui com vocês, estar na escola do TRT, estar com o senhor, doutor, aqui nesse momento. E em nome do Ministério Público do Trabalho, para a gente é uma honra falar desse setor tão importante, tão relevante para a nossa sociedade e uma categoria que não está tão presente no dia a dia, mas que é essencial para a vida de todo brasileiro e toda brasileira, com suas especificidades aí do trabalho. E quem são os portuários? Como é essa categoria diferente? Olha, o portuário é aquele que está ali no porto, né? Junto dos portuários tem os aquaviários. Sim. Então, o pessoal estivador, o pessoal da capatazia, o conferente de carga, aquela pessoa que está vigiando a embarcação, o porto, o pessoal do bloco ali, do conserto, tudo que está girando naquele espaço do porto é o portuário. Próximo dele, mas para a gente não confundir, tem os aquaviários, que aí quando entrou no mar, né, é o aquaviário, é o tripulante, é o marinheiro, é o comandante, é o mergulhador, é o pessoal da praticagem que vai estacionar o navio. São esses os portuários, é uma categoria extremamente coesa, tem um histórico muito forte aí, de conquista, de luta de direitos. E uma das coisas bem interessantes do trabalho do portuário, ele foi se modificando a dinâmica do trabalho do porto em função da movimentação de cargas. Sim. No começo era o carregamento ali braçal, isso ainda acontece em muitos portos brasileiros, e cada vez mais, principalmente mundo afora, a gente vive a realidade da automação e esse pessoal tem que se adequar a essa sistemática que a gente tem hoje. O carregador de peso passa a ser o operador do guincho, né? Isso, exatamente. Tem que capacitar para isso. E no futuro vai ser o robô. Que vai fazer ali, ele vai operar o computador. Enquanto o futuro não vem, essa imagem para mim é muito impactante. Como é que é a atribuição do trabalho no porto? A questão da parede dos avulsos, né? Porque me parece a metáfora mais fiel da luta pela sobrevivência, né? Como é essa dinâmica? Olha, é uma dinâmica muito organizada nos portos públicos. Quem organiza ali, quem gere a questão da mão de obra no porto público hoje é o órgão gestor de mão de obra, é o OGMO. Essa figura ela surgiu ali na década de 90 em substituição ao sindicato, que era quem organizava. E há uma tendência hoje que esse órgão gestor de mão de obra, ele percam a importância por causa dos terminais privados que estão surgindo, se multiplicando, e há um debate de uma nova legislação no Congresso Nacional que ele praticamente extingue o órgão gestor de mão de obra, tornando-o facultativo. A gente acha que dessa vez não avança, mas se percebe uma clara tendência em reduzir aí os poderes desse órgão gestor de mão de obra. Então, esse órgão, ele é contactado, ele fornece a mão de obra para o operador portuário, que é quem está fazendo ali a movimentação, a atracagem, a movimentação da embarcação. E essa mão de obra ele colhe entre os avulsos que estão inscritos nele, filiados a ele. Existe um processo seletivo, né? Primeiro se faz um cadastro, depois o registro, e aí uma das lutas que se tem, inclusive dentro do Ministério Público do Trabalho, é para se dar transparência, lisura, objetividade, à escala. Sim. E a contratação do que se chama na linguagem do porto do terno. O terno não vem de 3, mas não necessariamente são 3. Então o navio, quando ele atraca, ele diz, olha, eu preciso ali de tantas pessoas para estiva, para capatazia, eu preciso de um conferente, uma pessoa de vigilância, e aí o órgão gestor de mão de obra ele vai fornecer ali a mão de obra necessária para aquela operação portuária. E ganham por atividade.
por dia de trabalho. Ganham por atividade, por dia de trabalho, e varia muito também a remuneração de acordo com a carga. E aí a gente já começa, talvez, parte dos conflitos. Além da questão da escala, existem ali as cargas. Tem cargas que aquela operação portuária vai se pagar muito bem, e isso desperta o interesse de se participar daquilo ali, daquela operação. E outras cargas nem tanto, são muito trabalhosas com a remuneração menor. E algumas vezes existe até mesmo a dificuldade de aceitação e de se conseguir a mão de obra para se executar aquela atividade portuária. E isso, eu queria deixar bem claro aqui para quem está nos vendo, nos ouvindo, isso é o regramento dos portos públicos. Sim. Nos privados vai ser um regramento bem distinto desse e que hoje concorre com esse pessoal. Concorre, vamos ver adiante. Porque me parece aí soa uma concorrência não muito leal. Eu só achei curioso, o avulso pode, portanto, recusar. Ele não está vinculado a obedecer o ógmo. Ele se oferece para o trabalho e pode não aceitar o trabalho oferecido, o que, para a figura dominante na nossa realidade, que é o emprego, é impensável, né? O empregado que diga, olha, hoje esse aí eu não quero fazer, né? Eu volto amanhã. Isso é muito interessante, porque ninguém é obrigado a trabalhar. Ele não tem a obrigação, ele pode fazer a recusa, muito embora algumas vezes em acordos, ali, em negociações, se tente limitar essa recusa dele. E ao mesmo tempo que você assegura a recusa, a pessoa ali, o operador portuário, quando ele faz a atracação naquele porto, ele tem que pegar a mão de obra do OGM, do órgão gestor de mão de obra, que por sua vez tem que fornecer, ele tem que realizar a operação portuária. Sim. E assim, a circulação econômica, o funcionamento do porto e do próprio trabalho portuário depende dessa movimentação. Então a gente tem aí uma série de interesses divergentes que tem que conciliar na dinâmica do trabalho do porto para que tudo funcione. Mas sim, ele pode recusar. E aí vai um próximo da fila e assim segue. E eles têm direitos trabalhistas comuns também? Isso é uma conquista muito forte da categoria, né? Uma categoria que desde que o mundo é mundo, ela é conhecida por sua coesão, pela sua organização. E uma das conquistas foi que tem um dispositivo específico na Constituição de 88, resguardando aos trabalhadores avulsos os mesmos direitos dos empregados comuns. Está lá na Constituição. Agora a gente vê que no dia a dia, na dinâmica, alguns direitos ali, como um aviso prévio, uma flexibilidade maior de jornada, a questão do aviso prévio, eles apontam dizendo que não há um empregador ali fixo. A questão do trabalho avulso, então não se teria. E isso se aceita, muito embora se haja um dispositivo específico na Constituição dizendo que eles têm todos os direitos. Do empregado urbano e, portanto, aviso prévio também. E, portanto, aviso prévio também, sim. Mas é estranho pensar, né? Não tem quem empregue. Quem é que vai tomar a iniciativa de mandar embora, né? Isso. Então, embora se tenha um dispositivo específico, se tenha, a gente, né, quando a gente estuda ali o trabalho portuário, a gente vê claramente na Constituição que tem, mas na dinâmica, dia a dia, quando você vai acompanhar o trabalho, você olha os acordos e as convenções, você vê que não é bem assim e é pacificado. Eles ganham bem? Alguns sim, outros não. Em regra, é um salário digno, uma remuneração razoável, mas depende muito do trabalho que se faz. É um trabalho por produção. Se você participou de muitas escalas ali, a carga que você tirou, às vezes você tira um mês muito bem ali, 8, 10, 15 mil. Outro mês você tira 2, 3. Mas, em regra, a remuneração ela é razoável, boa. Digna. Sim, depende do porto também. Tem portos e portos em nosso país e realidades portuárias. Quem mantém o OGMO? Economicamente, é um organismo federal? Mas assim, eu acho que o custeio dele mesmo são dos operadores portuários. Né? O governo federal ele tem uma ingerência na administração dos portos públicos, principalmente quando a gente pensa em portos menores, que são os IP4, não é uma realidade baiana, uma realidade nos maiores portos, mas quando você vai para a região norte, por exemplo, Porto Velho, Manaus eu acho que tem mais de 20. São pequenos portos que são organizados pelo governo federal e administrados pelo DENIT. Então a gente vê que há uma ingerência grande. No estado da Bahia, quem administra é a Companhia Docas, né? É uma empresa pública.
O órgão gestor ele tem uma autonomia, né? A legislação ele vê ali uma composição, mas perpassa pela ingerência estatal e os operadores portuários ali juntos, com os trabalhadores. Este modelo lhe parece passível de mudança? Ele é retrógrado, é atrasado, ele é ruim ou ele deve ser mantido na sua leitura? Olha, eu acho que, como quase toda relação de trabalho na vida, ele pode ser aprimorado. Uhum. Eu acho que comporta uma série de aprimoramentos. Uma das coisas, por exemplo, que eu acho que a legislação trouxe como falha no modelo e que isso impacta diretamente no trabalho portuário hoje, que é um dos grandes problemas do setor, é a questão da aposentadoria. Hoje, a aposentadoria não é causa de extinção do vínculo, é apenas a morte ou a falta de cadastro. Sim. Então, a mão de obra, em uma parcela muito relevante, é composta de pessoas idosas e há uma certa reserva de mercado. Não se abre seleção e cadastro. Na Bahia, salvo engano, tem mais de 20 anos que não abre. Então, a gente não estou desmerecendo quem está lá ou quem tem mais experiência, mas, por outro lado, você fazer seleções, permitir que pessoas novas ingressem, eu acho que melhoraria a dinâmica, a adequação a funções ali mais específicas, técnicas, tecnológicas. Eu acho que daria uma renovada, que isso é muito importante. E o custo, Maurício, também não reduziria para o comprador desse trabalho? Porque o pagamento por sazonalidade, tá? Então, se tiver mais gente demandando, menos gente demandando, mais gente na parede, eu imagino que a remuneração também varie conforme essa demanda. Isto para o capital é ruim, né? Para o capitalista é ruim. Ele prefere ter uma tarifa fixa. Essa talvez não seja a razão dos impulsos, porque a categoria sofre, né? Pressões para desaparecer, né? Para virarem todos empregados comuns urbanos. A categoria ela sofre uma pressão muito grande, mas enquanto a gente tem todos esses desafios, às vezes no mesmo canal, quase em frente, você tem um porto privado sem todo esse regramento e que já está concorrendo com ele. Então tem que de alguma maneira modificar, tornar um pouco menos burocrático, mais fácil o fornecimento de mão de obra com mais agilidade. Este é um terminal de uso privado, um TUP, este que concorre. É o TUP. Pode chegar a ouvir o procurador-chefe do Ministério do Trabalho na Bahia, Dr. Maurício Brito, sobre os portuários. A gente volta já. Pode chegar, tem a alegria de receber o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Dr. Maurício Brito, que trata do tema dos portuários. Dr. Maurício, a gente parou no evento do TUP, dos terminais de uso privado. Essa figura é livre, quer dizer, qualquer um pode estabelecer um TUP em qualquer lugar, ou há um regramento para isso, e depois, isso concorre deslealmente com os portos públicos? O TUP ele depende de autorização governamental. Os TUPs eles surgiram inicialmente como terminais de uso privativo. Eles funcionavam para grandes empresas, a exemplo da Petrobras, do Vale do Rio Doce. O Zipa, antigamente? Na Bahia a gente tem empresa de celulose que tem também no sul da Bahia o terminal de uso privativo, mas aí se permitiu uma interpretação que é de uso privado. E aí passou a se abrir para outras operações que não apenas daquela empresa. E isso vem gerando uma concorrência muito difícil para o porto público. Por quê? Porque quase tudo que a gente aborda no estudo, numa conversa sobre trabalho portuário, todas as peculiaridades de contratação, do órgão gestor de mão de obra, de multifuncionalidade, a gente não tem isso no TUP. Um exemplo muito recente de uma questão que houve repercussão enorme envolveu o Porto de Itajaí. O Porto de Itajaí, em Santa Catarina, ele é o segundo porto brasileiro em movimentação de containers. E com Porto-Nave na frente, no mesmo canal, houve um esvaziamento da movimentação de containers no Porto de Itajaí.
Então, acho que em razão de custo para a operação portuária, de eficiência, os operadores eles preferiram ali se utilizar de um porto privado e concorrendo com esse público. Então, é muito difícil a situação. A regra de uso da mão de obra dos avulsos não é compulsória para os terminais de uso privativo? Não. A mão de obra, o uso ali da mão de obra do órgão gestor de mão de obra, ela não é compulsória, tal qual ocorre no porto público. A contratação ali segue praticamente a mesma sorte das relações de emprego comuns. Portanto, o custo deve ser muito inferior daí à concorrência desleal, Com certeza. Né? A negociação coletiva poderia alterar isso, não? A negociação coletiva ela poderia alterar isso, e a lógica da gente que pensa na negociação coletiva é levar o patamar de direitos. Mas, ultimamente, infelizmente, a gente está vendo que a negociação coletiva ela tem servido justamente ao sentido oposto, né? A diminuir o patamar de direitos e não a melhorar. Inclusive, é essa que é a tendência que a gente vê no trabalho portuário. Ao invés de se elevar o patamar de direitos daquele trabalhador do porto privado, está se abaixando ali a quantidade de direitos do porto público. E segurança e saúde dessa população, como é que se dá? Porque é um trabalho braçal e pesado, não é? A segurança e saúde ela sempre deve ser prioridade, inclusive para esse pessoal do porto, principalmente ali estive e capatazia, que lida diretamente com a movimentação da carga, são cargas grandes, pesadas, operação de máquinas. A responsabilidade, segundo o texto expresso de lei, é do órgão gestor de mão de obra nos portos públicos, mas a lei ela envolve todo mundo. Então, o operador portuário ele também é responsável e até mesmo a administração ali do porto ela é responsável pela rigidez daquele meio ambiente de trabalho. Então, todos ali têm algum grau de responsabilidade. Há algum tipo de transtorno, de doença característico, típico? Tem, assim, o percentual maior de doenças que a gente verifica no pessoal do porto são doenças musculoesqueléticas e por esforço repetitivo. A gente tem um índice também relativamente alto de acidentes de afogamento com máquinas, mau uso. Que na Bahia teve um que repercutiu muito, que foi um acidente fatal por atropelamento de uma máquina. Então, assim, a gente tem que priorizar mesmo o meio ambiente, mas falando em doenças típicas ali, seriam Leri Dort, orto musculoesquelética. Por conta do esforço sobrenatural, né? Porque as coisas são pesadas. E aí você já antecipou o que eu ia lhe perguntar. Toda a cadeia responde. Quer dizer, um processo, por exemplo, judicial de um portuário vai envolver o OGMO, o operador portuário, o administrador portuário, pode ser que envolva. E todos respondem. Com certeza. A mesma lógica da terceirização? Respondem os outros subsidiariamente? Isso. Ou solidariamente. Solidariamente. Aí vai depender muito das circunstâncias do acidente, né? Quando a gente tem um acidente, em regra, são muitos os fatores e múltiplos os atores envolvidos. Cada um vai responder no seu grau de responsabilidade. E a prescrição, que era uma questão perturbadora, como é que se dá? Porque o fulano trabalha 3 dias para desembarcar um navio. Passa uma semana sem escala, depois trabalha mais 10 dias desembarcando outro navio. Como é que se conta isso agora? Eu ainda acho que é uma questão perturbadora. Né? A Constituição ela tentou ali encerrar a polêmica envolvendo a prescrição. Eu acho que ela deve seguir a lógica constitucional e de quando se encerra a prestação ali de emprego. Principalmente em caso de acidente, quando a gente no MPT se envolve, a gente considera a data do evento, né? Quem era que estava operando ali naquele momento e busca a responsabilização com base nesse marco temporal. Sim, mas é complicada a conta de qualquer forma, né? Com certeza. Até porque pode soar injusto, né? O fulano veio aqui, tomou o serviço do portuário uma vez, há 4 anos e 9 meses, né? E agora é acionado para... Agora a responsabilidade pode ser dele também, mas aí eu acho que é o risco atividade mesmo e que faz parte. Ele tem que mensurar isso aí já no custo da atividade dele quando ele for fazer a operação portuária. O velho e bom artigo 2º da consolidação, né? Outro tema que me parece diferente, Maurício, é a jornada, porque não tendo um empregador, o OGMO é responsável por controlar a jornada de trabalho e qual é a jornada legal deles? Uma das coisas que a gente tenta muito, principalmente após a reforma trabalhista, a gente do Ministério Público do Trabalho, é relacionar ao máximo a duração de trabalho com saúde.
Sim. Então, a gente percebe um índice muito maior de acidentes, de enfermidades, o surgimento de doenças aí musculares, ósseas, ligadas ao excesso de trabalho. Então, a nossa tese é de que seria sim um limite constitucional e que o órgão gestor de mão de obra ele teria a responsabilidade de fornecer naquele período apenas. Mas a gente vê que existe uma larga tendência dos acordos, das negociações, elas permitirem limites diferentes e os mais variados. E isso vem sendo aceito. Chancelado pelas cortes. Inclusive com turnos de revezamento ininterrupto, né? Com Porque turno o porto funciona ininterruptamente. E com jornadas largas, extenuantes, mesmo nos turnos ininterruptos de revezamento. E assim, às vezes, de acordo com a operação portuária, o tipo de carga, aquilo ali dura, às vezes, para durar 1, 2 dias, dura 3, 4, 5. E o operário não sai de E lá. o operário não sai de lá. Olha só. É extenuado. Há regras internacionais que a gente siga nessa matéria? Convenções e tratados? Há regras internacionais, a maioria incorporada ao nosso ordenamento jurídico. Eu acho que o regulamento internacional mais relevante que a gente tem é a Convenção 137 sobre automação e, salvo engano, a 152 sobre saúde e segurança. E quase todos os dispositivos já são os que nós temos aplicados em nosso ordenamento jurídico sobre equipamento de proteção individual, coletivo, exames admissionais, sinalização. Essa falta de reciclagem que você apontou há pouco, agora construiu, ouvindo as outras informações, construiu um quadro muito grave, né? Porque uma categoria exposta à intempérie da condição de trabalho, do meio ambiente de trabalho, e que fica idosa lá sem possibilidade de sair. Também não tem possibilidade, não significa estar proibida de sair. Significa que ele quer ficar ali porque é a fonte de subsistência, você disse, até com 80 anos de idade. Isso é bem interessante, porque foge do que a gente vê ali na doutrina ou na legislação, mas quando você conversa com os atores envolvidos no trabalho do porto, o OGMO, o operador portuário, a administração portuária, todos eles apontam como um dos problemas a elevada idade da mão de obra no porto. Isso é muito forte em nosso estado, na Bahia, e no país inteiro. Não existe uma determinação legal de que a aposentadoria ou que em algum momento se tem que sair, né? Hoje existe um fórum permanente, foi instituído recentemente pelo governo federal, com os operadores portuários e com representação dos trabalhadores, onde eles vêm buscando alguns consensos sobre matérias controvertidas do trabalho no porto. Já tem algumas orientações, eles vêm causando pacificação. Esse é um dos temas importantes para se debater e se tentar chegar a alguma solução para que possa existir a renovação da mão de obra e que a pessoa possa também encerrar a sua vida laboral. Qual é o quadro mais crítico aqui na Bahia? Tem alguma peculiaridade que vocês estão enfrentando, além dessa questão da idade? É a questão da idade e o funcionamento adequado do porto público diante dos terminais de uso privado. Então, assim, os TUPs, eles vêm crescendo muito. Para a gente do Ministério Público, juntamente com a Auditoria Fiscal do Trabalho, é um desafio até mesmo a fiscalização desses portos. Muitos não foram sequer fiscalizados porque ficam em ilhas, a gente precisa de embarcação. Então, alguns nunca foram fiscalizados. E a gente recebe notícias dizendo, olha, o trabalho lá está em condições completamente irregulares. Então, a gente tem muito que aprimorar no aspecto fiscalizatório e a gente tem que pensar em alguma solução aí para uma renovação, para reforçar a mão de obra nos portos públicos. Acho que esses são os grandes desafios que a gente tem no estado da Bahia para fazer aí na questão portuária. E voltando ao começo, mantendo a lógica de que este é um modelo que deve ser preservado, não é? Este do trabalho avulso, intermediado por órgão de fiscalização? Olha, eu pensaria ainda assim na preservação. Eu acho que os debates no Congresso já são para tornar até mesmo facultativo. Eu acho que isso vai ainda precarizar ainda mais a condição do trabalhador. Claro que a gente tem que pensar no lado econômico, no lado comercial, né? A nossa Constituição ela faz isso em tempo inteiro. Livre iniciativa, liberdade econômica com proteção social. Eu acho que a gente existiria alguma maneira de tentar preservar o fornecimento, o controle, é algo que já funciona, que a gente já tem no nosso país, mas tentando dar uma otimizada nessa prestação de serviço e mantendo a sistemática. O problema da produtividade deve ser delicado, né? Este é um problema brasileiro. Se comenta, os meios econômicos sempre abordam isso. A produtividade é baixa, etc. Neste ambiente, sem empregador direto, talvez seja ainda mais complexo, não?
exigir produtividade marcada, né? Medida. É tão complexo, e eu lhe confesso, tem um operador portuário que senta na nossa mesa do Ministério Público e diz, doutor, olha, a minha carga é extremamente valiosa e eu preciso de uma mão de obra especializada que o pessoal do OGMO não tem condições de me fornecer. E eu tenho a obrigação de contratar. Eu tenho um acordo ali com eles que eu contrato, que eles meio que participam ali, mas que eu faço toda a movimentação com o meu pessoal. E o custo Brasil, o custo que eu vou repassar isso aí para a população, né? Eu tenho que ter lucro, minha operação tem que sobreviver. Então é um custo muito grande para todos nós. Eu tenho um concorrente internacional que ele não tem essa dificuldade que eu tenho. É uma reflexão. Muito obrigado, Maurício. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Passa rápido, não é? Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.